Bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus e os espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Deixai vir a mim as criancinhas. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, os repreendeu e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. E por isso é que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer, para a vida corporal, as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra, desde o nascimento, tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se, no lugar da graça ingênua, sentisse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, seu passado reage sobre ele e desse modo renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentando e acompanhando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí pode-se dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência. E Jesus sabe dessa verdade quando,
apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Vamos aos comentários. Esse trecho do Evangelho é muito interessante porque ele vem trazer uma mensagem que mostra como é importante que a gente tenha a pureza e a simplicidade no coração da gente, nas nossas vidas, para que a gente consiga entrar no reino dos céus, no reino de Deus, ou seja, para a gente conseguir evoluir espiritualmente e estarmos mais próximos de Deus. E aí, para isso, Jesus, com sua extrema inteligência, utiliza as criancinhas como exemplo para que a gente pudesse entender essa lição. Então, quando Jesus convida os pequeninos, as criancinhas, para se aproximarem dele, ele está demonstrando que, apesar de sua simplicidade e inocência, elas seriam como um tipo de espírito necessário para entrar no reino de Deus. E além disso, essa metáfora de Jesus vem falar ainda mais coisas, porque do ponto de vista espiritual, mesmo que o espírito de uma criança possa ter vivido muitas encarnações e carregue com ela, sim, algumas imperfeições de suas existências passadas, quando o espírito nasce e está no período da infância, ele se apresenta puro e sem as marcas que temos das imperfeições que carregamos de vidas passadas. Então, quando a gente nasceu, a gente não carregou conosco todas as características do nosso espírito. E se a gente parar para pensar, isso é uma misericórdia divina. Porque com certeza seria muito difícil de a gente conseguir viver uma encarnação sabendo que a gente fez muito mal para um ente querido muito próximo. Ou até mesmo que um ente querido próximo fez muito mal para a gente. E isso muitas vezes até atrapalharia a relação dos filhos com os pais. Porque todos nós temos diversas encarnações e estamos quase sempre no mesmo círculo familiar. Ou seja, da família espiritual, sempre se ajudando a evoluir e alterando as posições dentro de uma família. Mas em algumas vezes a gente recebe outros espíritos que são menos avançados ou até mais avançados para que a gente consiga evoluir. Então, se tanto o pai como o filho pudessem ver o que aconteceu em outras encarnações, isso com certeza iria atrapalhar o desenvolvimento espiritual dos dois. Talvez o pai ele não conseguiria oferecer um amor incondicional que é tão necessário para o crescimento de uma criança. E eu acho interessante também que no texto ele fala que durante a infância os pais conseguem ajudar aquele espírito que está como seu filho a se modelar em uma nova experiência. E aí ele vai conseguir aprender e se adaptar de maneira que ele não conseguiria numa encarnação anterior. E é por isso que o amor, a educação e o cuidado dos pais é muito importante para uma criança. Porque por mais que aquele espírito que esteja no corpo de uma criança, ele tenha um passado problemático, ele terá a oportunidade de se modelar, se adaptar, progredir e se purificar na nova existência. Então, meus amigos, quando a gente começa a aprender sobre isso, a gente consegue entender e ver como Deus é tão perfeito em suas obras. Porque todo espírito, seja ele qual for, nesse estágio evolutivo em que estamos, passaremos pela infância, carregando a simplicidade, a pureza das intenções e a capacidade de ver uma nova experiência como uma oportunidade de crescimento. E Jesus, ao abençoar aquelas crianças e colocar as mãos sobre elas, ele não estava apenas dizendo para a gente a sua capacidade de amar a todos e de aceitar os inocentes, mas também estava nos ensinando como devemos nos aproximar de Deus, trilhando no caminho espiritual através da humildade, da simplicidade e um coração sempre pronto para se renovar e aprender. E com isso encerro meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias. Pelo
perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e amizade mútuas. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos. Pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!